galera, depois de 3. Sejam bem-vindos, meus queridos, mais um episódio da nossa entrevista, que é Espírito em movimento na nossa história. E para isso, não poderíamos chamar alguém que não tem uma bagagem sobre isso, né? Então, como é esse tema aí, muito profundo, né? Porque quando nós entendemos que o Senhor é que comanda a nossa vida, nós damos acesso, né, a Ele mudar a nossa história. Nós convidamos um irmão nosso, né, que está aí um tempinho. Começamos de uma live na varanda. Esse dia eu fui ver a nossa live. Mano, a gente com cara de criança, mulher. Caraca! Então, mas hoje estamos aqui. O céu atualizou, o Senhor tem feito amadurecer um pouco. Mas a missão continua a mesma, né? Nós chamamos uma pessoa aqui que tem propriedade, falando aquilo que aconteceu, então, meus queridos, esqueça. Seja bem-vindo, meu irmão. Gabriel Telme. Fala, galera. Ih, já deu ruim. Fala, galera. Me chamo Gabriel, tenho 21 anos e, cara, é uma honra estar aqui fazendo parte desse processo, né? Eu não posso dizer que tá no começo, porque, poxa, já teve, né, umas gravações e tal, e creio que eu fui da mesma maneira, tá ligado? E é isso, mano. Tamo junto. Mano, é uma honra ter você aqui, sabe? E, tipo assim, a gente sempre tem aquelas pessoas que a gente gosta e quer trazer aqui. Temos como referência. Sim. Só que a gente entende muito tempo do Senhor. Eu falei, cara, esse tema aqui precisa ter a história do Gabriel. E a sua história é uma história que nós conhecemos. Sim. Só que eu sou impactado de uma forma diferente todas as vezes que eu ouço. Até eu mesmo também sou impactado por algumas coisas que Deus sempre, meio que ele renova, sabe? Então, tipo assim, eu amo contar o que Deus fez na minha vida, de fato. De fato, é pra contar. Sim, testemunhos é para poder ser contados. Eu tenho certeza que você de casa que assistir essa entrevista vai ser muito edificado. Inclusive, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho, nos acompanhe nas redes sociais. Pessoal, nossos arrobas vão estar aqui no vídeo, tá? Do Gabriel, o nosso. Então, vem com a gente, vai compartilhar com alguém essa entrevista também. Em nome de Jesus. Mano, falando sobre a movimentação do espírito. Primeiramente, que é um tema muito amplo. Né? O espírito se movimenta de várias formas. Sim. Né? E quando se fala da movimentação do espírito na nossa história, o que vem na sua cabeça? Cara, de fato vem muitas coisas, né? Porque, como você disse, Jesus, o próprio Jesus, ele sempre foi e é uma pessoa muito constante, sabe? Desde o período que ele esteve aqui na Terra, em carne, sabe? Ele sempre foi muito constante nas suas ministrações, nas suas caminhadas. Então, cara, acho que constância, ela tá sempre presente no Evangelho, sabe? Acho que é algo fundamental. Ainda mais para nós que somos jovens, ter uma constância, que é algo que parece que é muito difícil, sabe? Então, cara, para mim é essencial, mano. Constância é essencial. E o espírito é isso. O espírito é constância. E constância é movimento. E de fato, porque quando tu fala constância, é o espírito em movimento e constância. Sim. Porque o Espírito Santo, ele sempre está se movimentando de alguma forma nova. Sim. O Senhor em todo tempo se movimentando, então assim, liga muito com constância. Mano, todo tempo o Senhor está de geração em geração, ele continua se movimentando. Exatamente. Foi o que o Senhor estava mencionando conosco, né? Verdade, mano. Exatamente. Já não é de agora, já é um tempo. O Espírito Santo sempre e vai se movimentando de geração em geração e ele não para. Sim. Mas, cara, vamos começar assim. Eu tô com sede disso. Cara, vamos começar por esse rolê que o senhor fez do começo, porque esse rolê começou mudando seus planos. Né? Sim, totalmente. Totalmente. Né? Não, mudou no âmbito inteiro, sabe? Então, praticamente tudo. Então conta esse rolê que depois a gente vai para as perguntas. Show de bola. Então, cara, no ano de 2020, mais precisamente assim, ali no dia 8 de agosto, o que aconteceu? Uns 4 meses atrás, como o Cão comentou aqui, eu jogava futebol, eu sempre fui muito ativo em questão de esporte, sempre gostei muito de fazer diversas coisas, até rugby eu já fiz, mano. Tipo assim, tu olha pra mim e tu fala, não, o cara não fez rugby, pô, tá ligado? Mas, tipo, sempre gostei muito de esporte, sempre fui muito ativo nisso, sabe? E, cara, um dia eu jogando um futebol, era mais uma pelada assim, e eu comecei a sentir uma dor na minha perna esquerda.
E beleza, eu saí do futebol, fui indo embora, porque eu morava perto do local que eu estava jogando bola. E eu fui andando pela beira da pista e eu, poxa, como eu tava com sangue quente, mesmo aquela dor ali, eu inventei de ir pra casa correndo na beira da pista. E fui pra minha casa correndo e tal. Aí cheguei em casa, até então a dor tinha cessado, tomei um banho e tal. E depois eu comecei a sentir uma leve dor na minha perna esquerda, como eu comentei. E durante esse período, cara, a dor não foi intensificando, sabe? Porque qual foi a minha reação quando eu tive essa dor? Porque eu já estava acostumado, sabe? Tu toma pancada, quem joga futebol aí sabe como é que funciona. Jogar bola, né? Mano, você toma pancada, você sente dor, você tipo, bota um gelo e depois tá bem de novo. Só que o que aconteceu? Eu sempre tive uma característica muito forte em mim, eu sempre fui muito difícil de falar, assim, sabe? Tipo assim, minha mãe passou mal comigo diversas vezes. Tá ruim, mas não vou falar. Exatamente. Eu não sei o que dá na cabeça das pessoas que, tipo assim, que são parecidas comigo, tá ligado? Hoje eu sou mais tratado nisso, assim. Mas, cara, eu só falava com a minha mãe quando eu tava com muita dor e, tipo assim, não sabia o que fazer. Aí eu comecei a sentir essa dor, coloquei um gelo, poxa, beleza, cara. Fiquei um período legal sem dor nenhuma. Acho que foi mais ou menos 1 mês e meio, eu fiquei sem dor nenhuma em nenhuma parte do meu corpo. Até que chegou um determinado dia, essa dor ela voltou, sendo que ela voltou com um nível de dor muito maior. Ou seja, foi como se fosse uma pancada de uma vez, entendeu? E, cara, foi num nível de dor que eu não entendia o que estava acontecendo, sabe? Eu não conseguia imaginar da onde poderia, tipo, estar tá vindo nessa proporção. Eu sabia que estava vindo na minha perna, obviamente, estava sentindo dor na perna, mas não essa proporção, sabe? Eu falei, cara, estranho isso. Aí, tranquilo. Aí eu comentei com a minha mãe sobre a dor e tal, e a gente falou, não, beleza, vamos no médico. Aí foi no médico, foi no UPA, sabe? No pronto-socorro. E lá tomei uma injeção de dipirona, que normalmente né, acontece quando você está com alguma dor física. E beleza, tranquilo. Passou a dor. Fui para minha casa, dormi, acordei no outro dia sentindo dor novamente. Aí eu sentindo muita dor, cara. Era uma dor muito forte. Tranquilo, comecei a sentir essa dor, voltei de novo pro pronto-socorro e de novo tomei outra injeção. E, cara, eu fiquei um período de mais ou menos umas 2 semanas e meia nesse período, até o momento da gente conhecer um amigo nosso, assim, de família, que ele tinha em casa esses medicamentos. Então, ele comentou e nós decidimos aderir a isso e tomar o medicamento em casa. Toda vez que eu sentisse dor, eu aplicava e ficava tranquilo, que era o que estava me salvando, entre aspas, porque a dor não passava 100%, ela amenizava. Tudo bem. Aí, foi se passando um tempo, nós decidimos ir no ortopedista, sabe? Para poder ter uma noção melhor do que está acontecendo. Beleza. Nesse período que a gente decidiu chegar a ir ao ortopedista, foi um período que, cara, a dor aumentou num nível tão grande, que eu já não conseguia andar mais direito. Eu conseguia andar, mas não normalmente. Eu andava apoiando as coisas, chegou ao ponto de meu pai ter que me carregar para não poder ir no banheiro, ou me carregar para ir em qualquer lugar, me levar para a sala. Então, tipo assim, começou um período muito intenso, sabe? Então, isso foi meio que me consumindo muito por dentro, sabe? E, cara, 2020 eu posso me arriscar a dizer que não era um ano que, tipo assim, a depressão não era algo tão em pauta como é hoje. Depressão, tipo, obviamente, tinham pessoas que conheciam, mas não batia tanto nessa tecla como é hoje em dia. Então, tipo assim, eu tive todos os indícios, eu tinha plena certeza, depois que passou um tempo, eu fui entender que, cara, durante esse período de muita dor intensa, porque era uma dor intensa, eu passava 24 horas com dor. Eu não tinha um momento ali que eu podia falar, cara, tô tranquilo, não tá doendo nada, eu posso ficar dormindo em paz. E isso começou a me afetar muito, muito, muito mesmo, ao ponto de, cara, eu acordava e não queria mais sair do quarto. Eu vivia com frio, porque, cara, cientificamente isso é comprovado, né? Que uma pessoa num nível de depressão muito forte, a temperatura do corpo dela acaba sendo até mais fria, sabe? Ela, tipo, fica bem acessível a esse tipo de problema. E, cara, eu só sentia frio, eu vivia de casaco, calça, touca dentro de casa. Cara, tipo assim, minha aparência era assustadora, mano, de fato.
tá ligado? Era assustador. Se você, tipo, me conhecesse na época, mano, era assustador. Tipo, tinha umas olheiras fundas, tá ligado? Tava emagrecendo porque a dor chegou num nível tão forte que eu não conseguia me alimentar. E a depressão também tinha boa parte nisso também. E, cara, foi chegando nesse nível onde nós decidimos ir pro ortopedista ver o que estava acontecendo de fato. Porque aconteceu muita coisa nesse período. Começou a aparecer um hematoma enorme na minha perna, na minha coxa esquerda. Um hematoma enorme. E ali, quando apareceu esse hematoma, eu realmente não conseguia mais andar. Eu não conseguia mais andar de jeito nenhum. Eu não conseguia mexer o dedão do meu pé pra, tipo, ter uma noção do nível da dor. E começou a luta de ir nos ortopedistas e saber, cara, o que estava acontecendo. E aí, nós fomos no primeiro ortopedista. Vocês vão entender porque eu tô falando primeiro ortopedista. Fomos no primeiro ortopedista, aí nós chegamos lá, explicamos para ele a situação que estava acontecendo. Ele passou um raio-x para a gente fazer. Beleza. Fiz o raio-x, ele olhou e falou, cara, tá tudo normal. O osso não tá quebrado, não tá fraturado, então até então tudo normal. Isso é dor de crescimento, mano. Eu falei, pô, aí tua visão muda um pouco. Caraca, mano, quem me conhece sabe, pô, eu tenho 1,68 pô, de altura. Se eu não me engano, porque faz um tempo que eu medi, tá ligado? Então, tipo assim, quando o cara fala que tu tá crescendo, mano, tu fica como? Caraca, pô, agora vai, tá ligado? Tipo, levando mais pra zoeira, tá ligado? Mas, cara, voltando, ele falou que era dor de crescimento. Tudo bem, eu já ouvi falar já que realmente quando uma pessoa tipo, ela tá em fase de crescimento ali, ela sente dor nos ossos. Ainda mais na região que eu tava sentindo, que era na perna. Tranquilo. Fomos para casa, ele passou alguns remédios ali para poder amenizar a dor. Nenhum deles funcionou, porque a dor não passava, não amenizava, porque chegou no ápice dela. Que eu, tipo, na época, pra mim, aquele era o ápice, mas mal eu sabia que Só começando. tava só começando, literalmente tava só começando, mano. Mas, beleza, fomos pra casa e eu comecei a rotina dos remédios. E, cara, foi um período assustador, mano. Foi um período assustador emocionalmente, fisicamente também. Então, cara, eu tinha 16 anos na época, esqueci dessa informação, tinha 16 anos na época. Tava perto de fazer 17. E tranquilo, já vou deixar claro, gente, se eu errar data, me perdoe, porque eu sou um pouquinho com data, sabe? Então, tipo assim, só para deixar claro. E voltando, e passou esse período, cara, foi um período assustador, mano, porque sabe aquele momento que, tipo assim, você tá ali, você olha pro seu redor e você fala, caraca, mano, como se tivesse uma bolha negra em volta de você, e você não consegue enxergar através dela. Você só consegue enxergar o problema em si. Então, aquilo ali foi meio que assustador pra mim, sabe? Porque eu vim de uma realidade totalmente diferente a essa. É claro que muita gente vem de uma realidade totalmente diferente, porque ninguém espera passar por algo desse tipo, sabe? Foi algo que eu posso te deixar claro que me pegou muito de surpresa. Então eu comecei eu sempre tive esse feeling assim de saber, cara, beleza, Gabriel, vamos analisar o que está acontecendo, vamos ver que forma, tipo, você pode agir, ter uma posição nisso. E, cara, nesse momento eu não conseguia fazer isso. Eu não tinha força para parar, olhar e, poxa, o que eu vou fazer? De fato, a dor dominou. E, de fato, a dor dominava, mano. E, tipo, com ela veio diversas outras coisas. Com ela veio muita questão de insegurança, veio muita questão da própria depressão em si, já era algo que estava me pegando muito, muito, muito. Então, aquilo ali foi me consumindo, mano. E, tipo, só abrindo um parêntese, eu fui criado no meio cristão, sabe? Graças a Deus eu tive esse privilégio de ser criado em um lar cristão, por pais incríveis, ter uma família incrível. Então, eu tive esse privilégio. Então, cara, querendo ou não, eu tinha ciência do que fazer. Obviamente, eu ia clamar, tá ligado? Eu sei que o céu, de fato, é o meu socorro, é o nosso socorro. Não tem socorro melhor que o céu. Isso é fato. Mas, nesse momento, a dor me consumiu tanto ao ponto que eu não conseguia pensar em outra forma, a não ser me entregar, mano, sabe? E, cara, eu me entreguei àquela dor e, cara, não conseguia praticamente tomar decisões próprias, sabe, relacionadas a mim. Isso é algo muito assustador, você estar nessa posição. Mas eu sei que a gente vai chegar nesse ponto, mas tudo teve um propósito ali, mano. Tudo teve um propósito. Mas voltando pra história.
Enfim, voltando. Decidimos ir de novo no ortopedista cara, não é possível que isso é dor de esquecimento, mano. Tá numa proporção muito grande, mano, pra ser simplesmente uma dor de esquecimento. Não é normal o que tá acontecendo. E a gente foi num outro ortopedista. Gente, detalhe. Cara, a gente botou a cara, a gente tava indo totalmente em particular. Então, tipo assim, queira ou não, era algo que também pegava financeiramente. Mas graças a Deus, Deus sempre nos abençoou nessa fase. Tava abençoando bastante a gente, de várias formas. E nós fomos seguindo. Fomos no segundo ortopedista e nesse ortopedista, quando nós chegamos, eu comentei também com ele o que aconteceu, as dores que estava sentindo. Nesse período já estava bem debilitado, era nitidamente, você via isso. Então, ele passou o mesmo exame. Ele falou, Gabriel, vamos passar um raio-x aí para você, para a gente fazer uma análise e ver realmente o que está acontecendo. E tranquilo, ele foi lá, olhou o meu exame e falou, Gabriel, tá tudo certo, se você não tá fraturado, não tem nada quebrado. Falando mais informal, né? Não tem nada assim de diferente aqui que a gente possa falar, poxa, né? Algo tá errado, tá tudo certo. E ele, baseado no que eu falei para ele, ele foi lá e me deu o pré-diagnóstico. Ele comentou que poderia ser bursite. Bursite, cara, é praticamente, se eu não me engano, gente, eu não tenho tanta propriedade para falar sobre isso, não sou da medicina, mas pelo que eu lembro assim, bursite é praticamente quando tem um desgaste daquela cartilagem que está entre o osso e o músculo, entre o osso e o osso. Das juntas, né? Isso, exatamente. E tem um desgaste ali, e isso acontece muito, muito com quem pratica muito esporte. Então, poxa, quando ele falou isso, minha cabeça já acendeu. Eu falei, caraca, mano, descobrimos qual que é o problema que tá acontecendo, mano. Graças a Deus. Até que me passou o mesmo remédio que o primeiro ortopedista, praticamente. E beleza, voltei para minha casa, as dores só aumentavam, de uma forma muito, muito, tipo assim, assustadora, mano, assustadora. E cara, durante esse período, foi quando eu tive meio que, não vou dizer caiu a ficha, porque isso demorou um pouco para cair, mas eu fui meio que tendo uma visão diferente do que eu tinha, sabe? A minha visão foi meio que sendo transformada. Eu sei que era Deus de fato, estava ali já agindo de alguma forma na minha visão sobre a situação que estava passando. Porque, cara, olhando uma visão como a nossa, comum, do senso comum, o Espírito Santo tem falado muito comigo sobre essa questão, mano. Que, cara, a gente tem que buscar, a gente tem que se entregar ao ponto do nosso senso comum ser algo secundário, se é que você me entende. Ao ponto de, tipo assim, o nosso olhar comum, humanamente falando, ser algo, tipo assim, tá aqui do lado, mas você ter uma visão espiritual totalmente aberta, você ter essa intimidade, esse entrosamento com o céu, de você poder olhar uma divergência e você já, tipo assim, olhar e já saber o que fazer. Você olhar e, cara, você conseguir permanecer. Identificar o espiritual. Tipo assim, cara, tá bom, eu tô olhando a situação, ela tá assim, mas espera, no olhar espiritual. Isso, o que o senhor quer fazer? O que o senhor quer falar? Então acho que é basicamente isso, né? Exato, mano. Eu aprendi uma coisa, mano. Tipo assim, quem chora para Deus tem resposta, mano. Sabe, a gente vive numa geração que a gente procura tantos meios de expor nossos sentimentos. Eu digo não só os sentimentos bons, mas sentimentos ruins. Mas a gente esquece que, cara, tem alguém que tá olhando, ele tem a raiz do problema ali para resolver. Sendo que, cara, de fato é algo bem na lata mesmo, a gente não sabe para quem a gente chora, mano, de fato, sabe? A gente não sabe ponderar, assim, escolher quem a gente chora. E aí às vezes se torna, tipo assim, uma perca de tempo, mano. Sim, mano. Tá chorando por alguém ou pra algo que não tem a solução pro teu problema. Sim. Que não tem, assim, o alívio pra sua dor, tá ligado? A paz pra sua angústia. Então, pra mim, esse é perca de tempo. Né? Antes de você voltar a falar, a gente vê muito isso, né, nas redes sociais. Sim. Carta aberta. Carta aberta, e é tipo assim, não sei, diário de não sei o que, né? Antigamente o diário era um caderno com tranca, né? Agora o diário é algo aberto, né? Que todo mundo lê. Então eu acho que as coisas estão muito distorcidas, né? Muito, mano. Muito, mano. Porque as pessoas esquecem, cara. Tentam buscar muito em outras coisas, mas esquece que tem um Deus que, pô,
tem todas as respostas da nossa vida. Sim, e cara, fugindo um pouquinho, porque, cara, de fato eu sou alguém que os meninos me conhecem bastante. Mano, eu coloco de fato o que Deus quer falar como prioridade, de verdade. Eu posso ter milhões de coisas aqui pra falar. Eu posso ter milhões de palavras, de frases, seja lá o que for, mano. Mas eu priorizo o que Deus quer falar, mano. Eu sei que pra nós isso é o óbvio, né? Esse é o óbvio, é o mínimo que a gente tem que fazer. Sabe? Mas a gente vive hoje, cara, numa linha de que, mano, a gente busca que é viralizar, tá ligado? A gente busca o viral, mano, é o evangelho viral. Daqui a pouco vai ter um hashtag evangelho viral, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, a galera busca, tá ansiando tanto sobre essa questão de, cara, eu quero ter um corte viralizado meu, falando algo, e tipo assim, mano, glória a Deus que isso viralize mesmo, pra que alcance as pessoas. A questão é a intenção, sabe? Mas, tipo, amém, mano, é isso que eu ia falar, mas, tipo assim, amém demais. É bom você falar isso, cara, porque eu acho que a gente foi no nosso grupo de devocional, inclusive você pode fazer parte do Devotion, tá? O grupo tá sempre ali, a gente tem que comentar com verdade, né? O link tá sempre, vai deixar na descrição o link do Devotion. Uma pessoa soltou um devocional no nosso grupo, que era enxergando o sobrenatural de Deus no ordinário da vida. E tipo assim, a gente quer tudo muito o sobrenatural. Uau! Postei um vídeo, viralizou, almas foram alcançadas. Cara, ela fez isso, aconteceu, almas foram alcançadas. Mas tipo assim, se eu postar um vídeo com, sei lá, 50 visualizações, ninguém vai alcançar? Será? Tá ligado? Então, tipo assim, não é sobre visualização, não é sobre quantidade, não é sobre aquilo que é palpável ou visivelmente bonito, né, legal. Mas é sobre, de fato, o que você quer fazer. Às vezes o Senhor vai te levar, vou contar esse testemunho, em uma igrejinha com 30 pessoas. Mano, aquelas... Sim! Eu nem lembrei disso, mas eu tô falando uma coisa que... Te conta isso, vou contar. Esse é bom de ter falado. Então, continua. Mano, então, cara, você falou algo que, mano, o Espírito Santo falou algo comigo, mano, que isso me pegou bastante. Eu sou sincero, mano. Eu me encontro hoje num processo. Não posso dizer um processo assim, caraca, Gabriel, tá punk. Não, mano, eu me encontro hoje num processo. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Depois que eu aconteceu comigo, mano, eu sou viciado em guerra, mano. Tá ligado? No modo de, tipo assim, cara, aconteceu um problema, eu cansei de fugir, mano. Eu cansei de parar. Eu cansei de olhar pra ele como se fosse um gigante, mano. E eu inverti as coisas. Eu sou o gigante, sabe? Porque eu que carrego, de fato, quem pode resolver o problema. Então eu que tô com uma faca na mão, mano. Então o problema, ele se torna algo pequeno, mano, quando a gente se compara a grandeza de Deus, sabe? Então eu tô vivendo esse processo e, cara, essa tá sendo a minha visão a todo momento. E a temporada que nós estamos, que é Espírito em Movimento, mano, quando você, tipo, comentou da temporada que das pessoas que vocês estão chamando também para estar fazendo parte. Cara, é algo de, tipo assim, de fato incrível, porque quando a gente passa por uma divergência, mano, você tem como ter duas reações, mano, a comum e a espiritual. A comum, você vai acarretar diversos sentimentos, vai carregar diversas emoções. Você vai ter desespero, você vai ter falta de esperança, você vai ter, de fato, não saber se identificar, se perder mesmo também. Mas, mano, entende uma parada, cara. Quando a divergência vem, mano, a gente não se move, cara, ela acaba entrando em evidência ali, mano. O problema fica em evidência, se é que você me entende. O problema se torna maior que você, mano. Quando você não se move meio aí. Sabe? Deus, ele já nos deu vários exemplos, cara, de diversos problemas, mano. Eu vou citar mano. Um só. Em questão, quando ele tá na tempestade ali, com os discípulos no barco, e começa aquela tempestade, o que ele está fazendo, mano? A princípio. Dormindo, correto? A princípio ele tá dormindo. Mas quando ele começa a ouvir o senso comum dos discípulos, gritando, se desesperando, não sabendo o que fazer, ele acorda e se posiciona. Ele se move em meio ao problema. E o que acontece? O problema é resolvido. Então, cara, é de fato você se mover em meio à divergência, mano. Sim, e você vê que Jesus, o Senhor, ele não gosta do senso comum. Então a gente vamos sair do senso comum, porque ele não gosta. Sim, você já vê que ele não gosta.
Sim, mano, cara, não adianta você dizer que crê, você mostrar que crê, mas não se mover, mano. Não adianta, mano, porque uma coisa não bate com a outra, sabe? O crer já é um movimento. Só o fato de você crer em algo já é um movimento, sabe? Mas precisa de um posicionamento. Você precisa se posicionar ao que você crê. Você precisa ter uma vida que mostre o que você crê. Sim. Sabe? Então, cara, isso é ali, a linha ali, mano, que tu tem que chegar, sabe? E, poxa, cara, voltando para tudo que aconteceu, o que Deus fez na minha vida, cara, nesse momento, eu fui num terceiro ortopedista. Gente, calma aí, vai contando o dedo aí, mano. Calma, tá acabando, tá acabando. Eu fui num terceiro ortopedista, e nesse terceiro ortopedista, cara, ele fez a mesma coisa que os outros fez. Eu vou até resumir. Ele pediu o raio-x. Eu fiz o raio-x, ele olhou o raio-x e ele falou, Gabriel, tá tudo normal, mano. O seu está perfeito. Eu, amém. Não é isso que tá acontecendo, mas amém. Quem sou eu para poder, né, ficar... E eu sou um cara que, cara, eu sou muito questionador. Quem me conhece mesmo me acha até chato. Porque, cara, eu questiono mesmo. Por quê? Tá, por quê? Por quê? Eu questiono mesmo, eu gosto disso. Tipo, é natural meu. Mas em nenhum momento eu decidi fazer isso, sabe? Porque eu não queria meio que ficar me desgastando mais ainda do que eu já estava. E beleza, fomos para casa, as dores só se intensificando, com onde foi que eu mudei de cenário. Eu saí de um menino, 16 anos, tipo, no auge de meus 16 anos, assim, de saúde, ativo no esporte, fazendo diversas coisas, como eu falei com vocês no início, por um menino de 16 anos numa cadeira de rodas. Aquilo ali, mano, foi um choque de realidade absurdo. Absurdo na minha vida, mano. Aquilo ali, cara, foi algo muito... Pra muitas pessoas podem olhar isso como de uma forma simples, tipo assim, cara, ele não tava conseguindo andar, é normal, ele vai pra cadeira de roda pra melhorar. Mas, gente, era uma parada muito mais profunda que aquilo ali. Mano, tipo assim, um menino de 16 anos que gosta de esporte, gosta de estar com os amigos, gosta de zoar, ia correndo, tendo que ser dependente de alguém empurrando uma cadeira. Exatamente. E isso foi muito difícil no meu caráter. Eu sempre fui muito difícil de depender de alguém. Sempre foi muito difícil. Eu até, eu meio que assim, como eu posso dizer, eu meio que deixava, mas por dentro tava me corroendo. Cara, eu não posso ficar dependendo de alguém, mano. Poxa, era algo que, tipo assim, eu ficava agoniado por dentro de, tipo assim, tá dependendo de algo, de alguém em si. Digo isso humanamente falando, sabe? Então aquilo me incomodava muito também. Mas, poxa, era o meu cenário ali. Era o meu cenário ali. E eu tive esse choque de realidade de estar numa cadeira de rodas e agora precisar tipo, de ajuda para fazer literalmente tudo. Porque eu praticamente só ficava deitado no meu quarto, eu não conseguia mais fazer coisas normais, como eu sair do meu quarto e ir na cozinha pegar uma água para beber. Eu não conseguia mais fazer essas coisas, porque a dor era muito tensa. E mesmo eu deitado, eu continuava sentindo dor. Mas eu me entupia de remédio para de uma forma amenizar. E todos eles amenizavam, mas nunca cessava aquela dor. E nós fomos num quarto ortopedista que também estava marcado. Agora acabou, gente. Relaxa, pode fechar a mão aí. Fomos no quarto ortopedista. Esse foi o único ortopedista que pediu a ressonância magnética. Ele foi o único que pediu isso. E nós chegamos lá, eu comentei para ele também, minha mãe também falou sobre o que estava acontecendo. E prontamente ele já deu um raio-x e a ressonância. E quando ele falou ressonância, meio que minha mãe já deu um feelingzinho e falou, poxa, agora a gente tem que de fato vai saber o que está acontecendo. Porque ela tem a ressonância tem uma visão melhor do que está acontecendo ali, né? Totalmente contrária do raio-x, que é mais objetivo. E beleza, a gente foi, nós fomos pro exame e chegando lá, eu fiz o raio-x, fiz a ressonância. Voltamos pro consultório. Chegando no consultório, eu peguei os exames assim, entreguei para ele, ele olhou, o raio-x ele falou, Gabriel, tá tudo bem com o seu osso, até então não tem nada diferente aqui. E ele olhou a ressonância. Nisso que ele abriu a ressonância magnética, ele não disse nada, ele só olhou para mim, para minha mãe, e falou que ia encaminhar para uma amiga dele que é especialista no assunto. E, gente, quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho desligado em questão assim. Até porque eu estava num período muito ruim, que eu não conseguia me concentrar, porque a dor era muito grande. Eu só me concentrava em tentar amenizar a dor. Essa era a minha única preocupação no momento. Eu não conseguia mais pensar em outras coisas. E beleza, passou um tempinho, eu fui para essa especialista.
Chegando lá no especialista, tinha uma mesa parecida com essa. Ela tava sentada na cadeira assim, eu cheguei de fone, ouvindo música, minha mãe chegou também. Minha mãe tava comigo no caso. Cheguei, entramos no consultório dela, tava assim na mesa dela. Doutora tal, esqueci o nome dela agora, especialista em tumor. Cara, eu juro, mano, eu prometo a vocês que eu não reparei nisso. Tumor. Tu não viu o escrito tumor. Eu até li, mas tipo assim, isso meio que não tem. O que tem a ver? Porque uma moça especialista em tumor. O que você tá fazendo aqui nessa mesa? Foi exatamente isso, cara, exatamente isso. Não sei se foi Deus ali me privando de eu antecipar alguma emoção, a dor, algum sofrimento psicológico, ou se tipo realmente foi da intenção minha, sabe? Eu prefiro a primeira opção. Mas eu chegando lá, e tava especialista em tumor na mesa dela, minha mãe deu todos os exames pra ela assim, ela olhou exame por exame, e ela falou assim pra minha mãe, então mãezinha, ele tá com uma suspeita de um tumor maligno. E ela começou, cara, a falar financeiramente quanto que a gente deveria arcar para ter o tratamento. Ela começou a explicar valor de tal, anestesista, hospital tal, tratamento tal, não sei o quê. Até então era uma suspeita, né, que ela estava dizendo, mas ela já deixou a ponta de tudo que a gente tem que financiar para poder tá ali, fazer o tratamento, no caso. Tranquilo. Fomos para casa. Aí cheguei em casa, tipo assim, chegaram a me perguntar também sobre, pô, Gabriel, e aí? Eu, rindo, tipo assim, normalmente falei, a doutora falou que eu tô com suspeita de um tumor. Suspeita de um tumor? Eu falei, suspeita de um tumor. Gente, é literalmente assim. Porque eu não tinha ideia, mais ou menos, de como funcionava. Aí, tranquilo, chegou nesse período. Eu tinha uma consulta marcada no Hospital do Fundão, lá no Rio, e essa consulta chegou o dia dela. Fomos pra consulta, esperei muito tempo, normalmente, né? Esperei lá. Chegou a hora de ir na consulta, entrei no consultório. Minha mãe levou os exames pro médico. O médico ficou, acho que quase mais meia hora olhando todos os exames. E ele olhava e me olhava. Olhava os exames e olhava para mim. Olhava para minha mãe, olhava os exames. E ele estava fazendo esse esquema. Até que ele me fala assim, Gabriel, você pode sair um pouquinho da sala? Só uns minutinhos? Aí eu fui lá, me retirei da sala. Fiquei sentado, ouvindo música. Tranquilão, tava com dor, irmão tava dopado de remédio. Ouvindo música tranquilo. E minha mãe ficou lá dentro. Minha mãe ficou quase que, acho que não me deram uma hora lá dentro. Minha mãe saiu do consultório, totalmente normal também. Depois eu vou explicar realmente o que aconteceu nesse cenário assim do hospital e tal. Fomos embora. Aí chegando em casa, minha mãe me chamou. Eu sentei na cama. Minha tia também estava lá em casa. Minha mãe sentou de um lado, minha tia do outro. Eu sentei no meio delas duas e minha mãe falou assim, filho, você está com uma suspeita de um tumor maligno. E ela começou a explicar mais ou menos o que a gente ia ter que correr atrás para realmente ver se era uma suspeita ou se realmente era um tumor maligno. E ela foi me explicando o que a gente tinha que fazer, só que minha mãe, sempre foi uma mulher de oração, cara. Então, eu sei ela ficar rindo toda boba vendo esse podcast, mas minha mãe sempre foi uma mulher de oração. E ela chegou e ela falou, filho, vamos orar. E tudo bem. Cara, até ali então eu continuei com o mesmo sentimento. Eu não estava entendendo muito o que estava acontecendo. E nós começamos a orar. Minha tia, infelizmente, decidiu cantar. Tô brincando, tia. Não vou citar nome. Foi minha tia, mas não vou falar qual. Agora que eu entendi do que é. Mas, cara, Deus, ele de fato, ele, com certeza ele agiu ali, de alguma forma, de fato. Gente, eu sou assim, né? Ele agiu de fato ali. E tudo bem. Beleza, acabou. Continuei vivendo minha vida. Normalmente, eu não posso falar normalmente porque não estava nada normal, né? Continuava sentindo as dores, continuava tomando os medicamentos que tinha que tomar. Até que, cara, a dor foi só aumentava o nível. Eu sei que quem tá assistindo deve falar, gente, mas como é possível, cara? Que dor é essa que só aumenta? Só aumenta, gente. De fato, eu passei por essa fase, cara, de fato, hoje eu falo, mano, só Deus, mano. Só Deus de fato, porque eu cheguei num período que eu me coloquei ali na posição de enfrentar o problema, mas eu só tomava pancada, cara. Sabe? Só tomava pancada o tempo inteiro. Não sabia mais o que fazer, como eu comentei com vocês.
E, dito isso, nós fomos para a igreja. E, cara, durante esse período de dor, de muita dor, eu nunca deixei de ir num culto. E quando eu não ia, porque realmente não estava dando mesmo, mas eu sempre fui nos cultos, sempre estive presente lá. E, cara, graças a Deus, Deus nos cercou de pessoas, cara, que eram de fato para estarem ali naquele momento. Pessoas que nos ajudaram muito, não só com oração, mas também com atitudes. Um perguntar, sabe? De como você tá, como o que tá acontecendo, quer alguma ajuda. Tipo, isso foi algo muito acolhedor da nossa parte, da parte de todo mundo que nos ajudou nesse período. E a gente continuou vendo o que fazia ali, sabe? Ver qual hospital a gente iria, como é que ia resolver essa questão de exames, de saber como é que faz para estar isso, e a gente começou esse planejamento todo. Até que minha mãe, ela tomou ciência de um hospital, no caso o INCA, é o Hospital Centro do Rio de Tratamento de câncer, né, que é o caso tomou. Só que, cara, é um hospital que era bem difícil de você entrar, assim, de fato. A gente entrou numa fila chamada X-Reg, se não me engano. E, cara, quem que já ouviu falar sabe que é uma fila, tipo, enorme, que tem gente anos esperando para ser atendida. Às vezes para fazer um exame ou uma cirurgia que sequer. E, tipo assim, cara, com a visão humana, tu vê, é impossível, mano. O menino tá com um tumor, até então é uma suspeita de um tumor. E ele tem que resolver rápido, cara. Tem que ser resolvido rápido aquilo ali. Tem que ser de pronto. E, cara, o tratamento particular é muito caro. Sabe? Muitos zeros, mano. É muito, muito, muito caro. E não se encaixava na nossa realidade no momento. Era muito caro mesmo. Então, a gente tomou ciência desse hospital. E começou o processo de saber como é que a gente vai entrar lá. Aí, cara, de fato, começou. Eu sei que Deus estava desde o começo colocando a mão ali, nos sustentando mais dessa forma. Começou de fato algo se mover de uma maneira incrível, absurda, sabe? Quando a gente comenta sobre isso hoje, a gente vê, cara, mano, Deus ele agiu de uma forma incrível, sabe? De todos os ambientes ali. A gente conseguiu um contato através de um amigo da época, assim, que, cara, Deus usou muito a vida dele para nos ajudar. Ele conseguiu contato de um amigo dele que é médico, e esse amigo dele é médico e foi colega, se não me engano, de faculdade, da chefe da pediatria do INCA. Então, tipo, você vê, cara, Deus. Conexões, cara. Deus ligando. Mano, Deus ligando tudo, o espírito em movimento ali, mano, sabe? Ligando um ponto ao outro e graças a Deus conseguimos esse contato e comentamos com ele. Ele prontamente já se dispôs a ajudar e conseguiu esse contato e a gente foi para fazer a triagem naquele hospital. E nós fomos para a triagem naquele hospital. Chegando lá, fiz todo o processo de documento, tudo que tinha que fazer. Beleza, agora eu sou não só um menino de 16 anos numa cadeira de roda, agora eu sou um menino de 16 anos numa cadeira de roda no hospital de tratamento de câncer. Então já foi outro choque de realidade. Ali eu já mudei a minha visão. Porque eu tive que falar, Gabriel, a gente tá aqui, mas teu lugar não é aqui, mano. Teu lugar não é aqui. E minha visão mudou, fez um outro. O software mudou. É o momento que você tem que, tipo assim, tentar conduzir a sua mente a não aceitar aquela realidade. Eu estou aqui, porém não é meu final. Não pertenço aqui. Porque eu acho que a gente está num cenário muito doloroso, muito difícil. Parece que a gente esquece que tem algo à frente que a gente pode viver ainda. Parece que a gente fala, não, é só isso aqui. A gente se prende naquela bolha, acaba que esquece que temos outras oportunidades, que não é o fim. Sim, sim. E eu tive que mudar minha visão ali, tive que mudar exatamente o que você falou, meu psicológico. Como eu falei, eu estava vindo de uma depressão profunda, muito forte. Então eu pensava, caraca, cara, eu tô no hospital de tratamento de câncer. Comecei a ver umas coisas meio assim que eu me chocava, porque não era a minha realidade. Então eu tive que meio que ter essa troca, essa metanoia. De fato a palavra é essa, de ter uma metanoia. E foi difícil, foi muito difícil ter essa metanoia. Porque, cara, minhas emoções estavam totalmente à flor da pele. Eu estava vivendo a flor da pele ali. Mas eu aprendi algo, cara, nós precisamos governar nossas emoções.
sabe? Se a gente não tem controle das nossas emoções, ela governa a nossa vida. E aí eu fui meio que sendo moldado nisso por Deus. Deus, ele moldou muito nessa questão do psicológico, do mental, da saúde mental, não só no meu espiritual, mas na vida em si. Eu fui moldado de uma forma, tipo assim, na prática, não teve a teórica da parada. Mesmo que eu tenha crescido no meio do evangelho, cara, você escuta as histórias, você escuta tudo que Deus faz, que Deus ele fez, mas na prática é outra história. Acaba que ninguém se prepara para Deus, gente. Ninguém se prepara. Exatamente, a gente não se prepara, mas Deus ele dá indícios que ele vai te colocar no processo, ele dá indícios. Sabe? E tipo assim, mas pra você enxergar um indício tem que estar na intimidade, mano, tem que estar entrosado, tá ligado? E tipo, é algo que eu falo muito, vocês já ouviram nossas conversas e tal, até quando eu vou pregar em algum lugar, que, cara, o processo de Deus não é para preparar a promessa, o processo de Deus é para preparar você para a promessa. Sabe? Ele não prepara um processo para a promessa, ele prepara um processo para você viver a promessa. Então, você começa a ter que enxergar isso de uma outra forma. Não no teu senso comum, como eu falei no começo. Mas é difícil, mano. É muito difícil. Não tô falando que é fácil. Isso é muito difícil. Demorei um tempo para conseguir ver que, tipo assim, isso tava acontecendo. De fato, eu tava nesse cenário. Chegamos no hospital. Aí tivemos a minha primeira consulta com a médica oncologista. Oncologista é quem é especialista em câncer, etc. E chegando lá, a doutora viu meus exames, ela olhou tudo. E ela falou, não, perdão, tive a minha primeira consulta. Porém, o hospital que eu estava era no centro do Rio de Janeiro. Eu não moro no centro do Rio de Janeiro. Era mais ou menos 1h30 da minha casa. Então, cara, era uma distância legal para eu poder estar indo toda hora às consultas, etc. E meu pai ele pediu demissão do emprego para poder estar cuidando de fato de mim. Então, no meio disso tudo, houve renúncias. Não foi só renúncias minhas, foram renúncias de quem estava ao meu redor. E, cara, também foi outro choque de realidade, sabe? Você vê que não... E, cara, tem uma coisa que me incomoda. Eu ver pessoas sofrerem de alguma forma. Isso é o normal de todo ser humano, mas sofrerem de alguma forma por conta de mim. Isso me pega muito até hoje. Sabe? Mas, cara, independente, se não for algo intencional, mas se eu falar assim, poxa, cara, eu tô muito mal mesmo, e a pessoa ficar mal por eu estar mal, isso me incomoda muito. Então, eu sempre fui muito difícil de me abrir, muito difícil. Então, nesse momento, eu vendo meu pai ter que renunciar a essa questão para poder, de fato, estar cuidando de mim. Meus pais, eles foram líderes de jovens por 16 anos, mas no período da nossa igreja atual também, eles ficaram um tempo como líderes jovens, se não me engano, eu não sei exatamente quantos anos, mas ficou um tempinho também como líderes jovens, e eu ter que também ver eles meio que deixando esse, não vou dizer cargo, mas deixando essa posição também para estar focando totalmente no meu processo ali, que eu estava passando, também foi algo que me impactou muito, sabe? Mas graças a Deus eu tenho pais totalmente maduros, que isso não é algo que eles eram apegados assim, nesse nível de não, mano, eu tenho um cargo na igreja, não posso. Não eram nesse nível. Então, graças a Deus, ele agiu de uma forma muito, muito, muito transparente, sabe? Ele sempre age dessa forma, no meio disso tudo. E durante esse período, eu tive a primeira consulta, como eu comentei. Eu tive um período assim de uma semana até a consulta. Sendo que, cara, Deus ele nos abençoou de uma certa forma que a gente conseguiu recurso para poder ficar num hotel perto do hospital, mas 3 ruas do hospital praticamente. E aí que começa a parte emocionante, mano. Pega a tua pipoca, teu refrigerante, senta com a família. Debocha nesse momento, né? Mano, senta com a tua família. Não tem idade, tá ligado? Pode ser criança, idoso, qualquer pessoa pode ouvir. Fica tranquilo, também não tem terror, não tem nada demais. Terror pra mim. Eu quis subir centrado na história, passando o filme na cabeça, imaginando todas as cenas. Aí ele bem distrai que eu tô quase chorando já. Pô, cara, mano, eu tenho essa forma assim de contar
de contar, deixar de uma forma leve, porque o que foi muito pesado, eu tento deixar de uma forma leve, assim. Ainda mais que a gente tá resenhando, tá entre amigos, sabe? Então, mano, não tem essa. Enfim, cheguei nesse período, fiquei nesse hotel, e ficando nesse hotel, aconteceu algo que ali já foi outro choque de realidade. O que aconteceu? As minhas dores estavam intensificando num nível muito alto, mais do que já estava. E eu no hotel simplesmente, era de noite. A médica, ela soube do que estava acontecendo, da intensidade da minha dor, ela passou um medicamento chamado morfina para mim. Tá tomando assim, sempre que eu sinto dor. E cara, se você pesquisar no Google aí, morfina, você vai ver que é um dos remédios mais fortes que existe no mundo, morfina. E nesse período, quando eu tive o contato com esse remédio, com essa droga, esse ilícita, a médica ela falou, Gabriel, você vai tomar um comprimido, para quem não conhece a morfina, um comprimido desse tamanhozinho, bem pequeno, ela falou para cortar no meio e tomar só metade, pra vocês verem o nível do medicamento. Então, eu fiquei nesse período, toda vez que eu sentia dor, eu tomava metade de uma morfina. E a morfina, ela dava muito sono, e eu dormia. Ou seja, cara, eu me viciei em morfina. Tipo assim, eu ficava viciado nesse medicamento. Eu podia sentir dor, eu queria tomar morfina. E durante esse período, eu fui pro hotel. Eu já estava tomando ele, esse medicamento que a doutora indicou, passou para mim na real, e chegou no período do hotel. E, poxa, foi um choque de realidade, porque meu estômago, fisicamente falando, biologicamente, assim, ele não era preparado para isso, para esse tipo de medicamento. Então, eu tive que me adaptar. Então, começou aquela fase de adaptação. E mal eu sabia o que estava para acontecer, sabe? Então, ali já foi meio que um ensaio para o que ia acontecer, porque eu ia ter que passar. E comecei a tomar esse medicamento, tudo bem. Ele agiu muito bem no meu corpo. Cara, meu corpo ele aceitou muito bem esse medicamento, mas chegou um período que eu estava no hotel, a minha consulta era no dia depois, eu acho, se não me engano, na manhã seguinte era a minha consulta com a médica, para ali eu saber de fato o que eu vou fazer, o que eu tô, como é que tá. Eu comecei tirando muito forte, muito forte. Eu chorava o tempo inteiro, gritava. Mãe, tá doendo muito, gritava minha mãe agonizando ali de dor. Minha mãe ela não sabia o que fazer, ela ligou pra médica, a médica falou, não, dá um comprimido de morfina, mas dá inteiro. Aí falou, não, dá inteiro. Tá, a dor dele tá muito intenso, tá muito intenso. Aí ela me deu um comprimido inteiro. Eu tomei. E, cara, a dor só aumentava. Não tava amenizando. A morfina não tava amenizando o que tava acontecendo. Eu implorava, mãe, me dá outra. Corta na metade, faz alguma coisa, me dá outra morfina, pra ver se pelo menos ameniza o que tá acontecendo. E ali a dor aumentando muito. Minha mãe falou com a médica falou, não, traz ele aqui pro hospital, vamos internar ele. Eu prefiro estar cuidando dele aqui perto. Aqui, né, tá aqui no nosso controle, não longe. Tudo bem. Cheguei lá no hospital, fui internado já às pressas já. Nisso que eu fiquei internado, a doutora ela mudou a questão do processo da medicação. Eu parei de tomar medicação em comprimido e fui tomar medicação intravenosa, direto na veia. Ou seja, além dos outros remédios que ela me passou para estar tomando, ela ainda também colocou a morfina na veia. E, poxa, o processo de funcionamento do medicamento é outro nível quando está direto na veia. Então, eu comecei a tomar morfina na veia. A princípio, de começo, poxa, aquilo ali me salvou, cara. Me salvou de um nível que eu respirei aliviado, porque a dor literalmente sumiu. Foi a primeira vez que eu não senti dor.